Alô você, eu sou Carlos Garbo e é um prazer entrar em seu lar em mais um programa em Bate-Papo com os vereadores, aqui do nosso plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. E você já conhece a Câmara, não ainda? Venha nos visitar, venha conhecer, venha saber um pouco mais da Câmara da sua cidade. É muito importante você que faz acontecer a nossa história, viu? Então, vem trazer a sua demanda, estamos aguardando você. Somos o canal 31.3, na Claro TV somos o canal 4, no Vivo Fibra somos o canal 9 e estamos em todas as mídias, estamos no Facebook. Atenção, estamos na live, vá lá, compartilhe, converse, interaja conosco. Estamos no Instagram, no TikTok e este programa fica no YouTube, disponibilizado a qualquer momento, você pode assistir. câmarasorocaba.sp.gov.br é o site com apoio da Escola do Legislativo. E hoje estamos recebendo o nosso bate-papo, o jovem vereador Caio Oliveira, ele que é do Republicanos. O telefone do gabinete é o 3238-1149, o gabinete é o 19 e tem o WhatsApp que é o 15, o 997203615, repito, 997203615. E tem o escritório político também na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, ao lado do Terminal Santo Antônio, na Praça da Bandeira 50, no centro. O vereador que está no seu segundo mandato, ele é presidente da Comissão Permanente da Pessoa Idosa, presidente da Comissão Habitação e Regularização Fundiária e membro da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parceria e Comissão de Segurança Pública, hein? Seja bem-vindo, vereador. Seja bem-vindo. Eu agradeço, Garbo, a todos os amigos que estão acompanhando. Para mim é um prazer poder vir aqui, prestar contas do nosso trabalho, do nosso mandato, falar um pouquinho dos nossos projetos, né, que a gente tem para a cidade e do desenvolvimento da nossa cidade de Sorocaba. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Maravilha. O ano está começando e promete esse ano, vereador. Tem muita coisa para acontecer, hein? Qual a expectativa do vereador para esse ano? Garanto que a cabeça está efervescendo aí, não tem? Projetos, é isso? Sim, com certeza. Começo de ano, né, a hora que a gente começa a planejar como será o nosso ano. Então, eu costumo fazer isso, gosto de fazer as coisas bem planejadas, gosto de colocar tudo no papel e, ó, vamos para esse caminho, nós vamos pegar essa bandeira aqui, vamos tentar resolver. A gente vai discutir um pouco sobre essas bandeiras aqui, que é o que eu quero carregar durante esse ano no mandato, mas a expectativa é muito boa. Nós temos vereadores e vereadoras de muita qualidade aqui na casa, que têm ajudado muito no desenvolvimento da cidade, então para nós é muito importante isso. Tá certo, estamos conversando com o Caio Oliveira, estamos no Facebook. Vamos lá então. Começando, vereador, com uma pauta que eu sei que o senhor trabalha bastante, que é habitação e infraestrutura. Melhoria nas comunidades, né? Recentemente, a Câmara aprovou o projeto de lei de sua autoria, que altera a Lei 12.759 de 23, que institui as zonas especiais de interesse, as ZEIs, no município. Vereador, o que muda na prática com essa alteração na lei e como ela vai melhorar a infraestrutura para as comunidades, para as pessoas que mais precisam, é isso, vereador? É isso mesmo, foi uma lei aprovada por unanimidade aqui na casa, na qual agradeço os vereadores e as vereadoras. Garbo, a importância desse projeto, ele já existia essa lei, né, das ZEIs, que é Zona Especial Interesse Social, como você bem disse, e para levar melhorias em infraestrutura nas comunidades. Através da lei das ZEIs, nós conseguimos levar, e quando eu falo as comunidades, são locais que foram lá atrás áreas, né, invadidas, essas áreas elas foram loteadas e vendidas. Então nós não ajudamos os invasores, isso é crime e tem que ser punido por isso. Perfeito. O que nós estamos ajudando são pessoas que foram enganadas e compraram, às vezes com um pouquinho de recurso, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno achando, porque eles registram em cartório, fazem tudo como se fosse realmente uma documentação legítima e não é. Então o nosso trabalho é ajudar essas pessoas que moram no esgoto a céu aberto, não tem nenhuma infraestrutura. Nós estamos falando de mais de 2.000 famílias na cidade de Sorocaba. Alguns bairros, pode citar? Posso. Ali no Vitória Régia, por exemplo, tem a Vila União e o Santa Luísa, só ali nós estamos na faixa de 700 famílias. Aí temos a Chácara do Lima, que é um pouco próximo do Habiteto. Temos também no Ipanema Ville, ali atrás do Lar São Vicente, ali tem próximo de 200 famílias. Então nós temos vários locais, o Cantaçá para o Nova Esperança.
E todo esse projeto que nós alteramos, ele beneficia todos esses núcleos, né? Todas essas comunidades. Antigamente, nas EIs, a gente conseguiu, através daquela lei que existia, levar a energia elétrica com posteamento. O CPFL, inclusive, doou o poste padrão para essas famílias de baixa renda. Então, nós conseguimos levar a energia elétrica e levamos a infraestrutura de água e esgoto. Algumas ainda está sendo implementado o esgoto, mas a água praticamente todas já foram contempladas e a gente consegue trazer esse mínimo de dignidade. Porém, tem infraestrutura que não podia ainda ser levado, que era a questão do asfalto e também da iluminação pública. E por que não podia? Porque essas áreas, logo antes de eu entrar vereador, 2021, eu fiquei primeiro suplente, né? Sim. Então, nós conseguimos, eu estava como ouvidor geral na prefeitura. E como ouvidor geral, eu fiz todo o trâmite, toda a tramitação para a gente conversar, alinhar e fazer uma negociação. Então, essas áreas, elas eram particulares, porém, deviam-se um valor judicial, de IPTU, enfim, era um valor exorbitante e eram herdeiros, eles não tinham esse recurso para poder pagar. Então, nós chamamos para fazer um acordo da prefeitura conseguir pegar as áreas que estão com núcleos de moradias e a gente conseguir regularizar aquelas famílias ali mesmo, para não precisar fazer casa, apartamento e mandar essas famílias para lá. Não, regulariza ali mesmo, onde o filho já está matriculado na escola, a mãe... logística da família. Exatamente, a mãe, a avó já vai na UBS mais próxima, já está cadastrado ali, então é mais fácil regularizar naquele local. E como está em processo judicial, o terreno ainda não é da prefeitura. Okay. Então, isso não pode levar infraestrutura nesses locais. Então, eu podia ter emenda de deputado federal, deputado estadual, eu podia ter emenda nossa mesmo para poder encaminhar. Eu não consigo gastar com infraestrutura lá porque a área ainda não é da prefeitura. Então, essa alteração que nós fizemos na lei das EIs, eu posso colocar que esses casos que estão em processos judiciais regularizando para ser da prefeitura, a prefeitura pode levar esse tipo de benefício, que na verdade a gente quer levar o piso intertravado, porque algumas áreas dessas, o declínio é muito grande. Declive, né? Exatamente. Então, a casa que está lá embaixo, ela vai ser prejudicada com a chuva, se você coloca o asfalto, né? Porque não tem o escoamento para isso. O intertravado não, ele tem essa questão do escoamento da água, ele absorve. Então, isso ameniza, por exemplo, para aquela última casa. Então, e se, por exemplo, não conseguiu resolver judicialmente ou está um impasse ainda, consegue fazer com que o intertravado, se necessário juridicamente retirar, ele pode ser removido. E a iluminação pública a mesma coisa. Então, hoje, com essa lei aprovada, a prefeitura ela tem a legalidade para levar, né? Entendeu? O intertravado, levar a iluminação pública, já está colocando água e esgoto, então a gente vai conseguir levar essa dignidade, levar essa infraestrutura para essas famílias que mais precisam. Então, foi por isso a alteração das EIs, aí eu tenho certeza que muito em breve a Secretaria de Obras, através de mitigadoras também, vai conseguir fazer essas obras lá e levar essa infraestrutura para aquela população que tanto precisa. Maravilha. Nós estamos falando de ZEI, mas vamos falar um pouquinho de regularização também fundiária. Tem os bairros Santa Luísa, Vila União, a Ipanema Ville. Em que fase estão esses processos, vereador? E o que muda na vida das famílias após a regularização? São essas mesmas áreas, né, Garbo? O que muda é, por exemplo, hoje a pessoa mora lá e ela não tinha, na verdade, antigamente, ela não tinha a garantia de que ela ia ficar lá. Então, ela não investe numa melhoria de infraestrutura. Então, ela coloca o mínimo possível para ela não perder dinheiro, mas ela mora num local insalubre, ela mora num local que não tem condição. E aí que entra a questão da regularização, um documento de garantia para essas famílias, para que elas entendam que não, eu não vou sair daqui, então o dinheirinho que sobrar, né, do meu salário, o dinheirinho que sobrar de um investimento que eu estou fazendo, eu posso investir na minha casa, eu coloco um piso, né? Eu coloco o reboco na parede. Então, assim, o nosso objetivo é esse, é entregar essa dignidade que é a casa própria para essas pessoas, o documento da casa própria, para que elas possam também fazer esse investimento. Tem
Por exemplo, existia o G2 e o G3 que ficavam ali na Avenida Itavuvu. E quando nós fizemos a negociação, essas famílias elas foram removidas para o auxílio aluguel, mas na garantia que a prefeitura vai construir as casas para elas aonde fica a Chácara do Lima hoje. Então houve uma negociação gigante para que isso pudesse acontecer e a prefeitura está cumprindo, já está em fase de tramitação de licitação para a construtora que vai construir. Então a gente tem algumas ferramentas, alguns meios que consegue fazer essa comunicação e dá certo. Então, eu parabenizo a prefeitura, é algo importante que foi feito. Eu lembro muito bem que quando a gente foi negociar com os proprietários, com os advogados, os proprietários das áreas, eles falaram, vocês são doidos porque a gente está tentando isso há anos, é um processo de 40 anos, Garbo, e que não conseguia resolver, por isso que ficou para os herdeiros. Então, hoje a gente está conseguindo resolver e nenhuma família vai ser retirada de lá, isso que é importante. Tá certo. E também só uma pergunta, novas áreas, hoje com essa lei, ela impede ou não de acontecer novas áreas, vereador? Porque senão regulariza aqui, daqui a pouco abre. Exatamente. O que a gente está falando, das áreas que nós estamos falando, já são de anos, de governos anteriores. Hoje é estancado isso. Então, hoje, por exemplo, se a prefeitura, no caso a fiscalização, identificar, ela imediatamente já utiliza, inclusive, essa lei para que não possa ter novas invasões ou coisa do tipo. Hoje, a fiscalização trabalha muito nesse sentido, para que não haja novas invasões, porque no Mineirão, por exemplo, houve, um pouco antes do governo Manga ainda, houve uma invasão lá de mais ou menos 16 a 20 residências e assim, eles estão num barraco de madeira, só que eles estão numa área, Garbo, de alagamento. Vai ter que sair dali, não tem como regularizar ali. Então você vê a dificuldade que é, eles estão do lado de um córrego, então a complexidade que é para atuar. Então assim, a prefeitura hoje tem essa legalidade total, inclusive respaldo nessa lei para que eles consigam inibir novas invasões. Maravilha. Estamos conversando com o vereador Caio Oliveira. Mande seu questionamento também, participe com a gente aqui. Estamos ao vivo pela TV Câmara Sorocaba. Vereador, proteção à infância e educação, que é uma pauta do vereador também, hein? Programa de monitoramento e proteção integral às crianças e adolescentes, vereador. Após o caso que chocou a cidade, envolvendo uma criança de 6 anos em situação de cárcere privado, o senhor apresentou um projeto de lei, o 687/2025. Com esse programa, como vai funcionar na prática e quais os problemas que pretende aí, os desafios, né, enfrentar em Sorocaba? Exatamente, Garbo. Esse caso mexeu muito comigo. Eu tenho uma filha de praticamente a idade dessa criança. Essa criança nunca ingeriu uma comida sólida, um alimento sólido. Ela tinha um buraco no peito, no tórax, porque ela não fazia o movimento de mastigação. Ela foi colocada para assistir o dia todo pornografia, né? Os pais foram presos, mas assim, foi uma conselheira tutelar que teve a coragem, foi nessa casa e bateu de frente com os pais, entrou na casa e fez acontecer para que a gente encontrasse essa criança praticamente invisível. O que é esse programa de monitoramento da nossa lei que a gente coloca aqui? Ela entrou em pauta, eu fiz alguns ajustes, né, em questão de emenda. Vereadores vieram conversar comigo, falaram, Caio, tem como você ajustar isso aqui eu acho que está indo por um outro caminho. Eu fiz os ajustes, Garbo, sempre fui do diálogo, acredito que isso é importante na democracia, principalmente aqui na nossa cidade. Então eu fiz alguns ajustes, mas logo ele já volta para a pauta. Ele é constitucional, esse projeto. O que a gente obriga, né, solicita para que a prefeitura faça em parceria com as maternidades. As maternidades, elas têm, vamos colocar um prazo de 30 a 60 dias, a prefeitura que vai estipular esse prazo, para que as maternidades da cidade, elas comuniquem, essa criança com nome tal, registrada com nome tal, e os pais nome tal, nasceu. Sim. Então, ela vai ser inserida automaticamente pela UBS, pelo nome do pai, vai conseguir puxar qual UBS que os pais estão cadastrados e essa criança será cadastrada. Então, essa criança ela tem uma data de pediatra, ela tem uma data das vacinas obrigatórias. Se essa criança passar essas datas, tem que acender um alerta na Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde, ela precisa, por isso é o programa de monitoramento. Ela vai monitorar. Então, ela consegue avisar, por exemplo, a Secretaria de Cidadania, com a parte da assistência social, e entender se essa criança está na rede ou não. Aos 4 anos, é obrigatório, por exemplo, envolver a educação, porque essa criança ela tem que ser cadastrada numa creche.
creche. Sim. Ela tem que ser cadastrada, então é obrigatório. Então, se tiver a falta, ela não presenciar, opa, é um outro alerta que acende, mas lógico que antes disso, logo das vacinas, da questão do pediatra, se ela não passar, que aí consiga que o Conselho Tutelar vá até essa residência, para que a gente não tenha esse problema dessa criança. Essa criança, por exemplo, ela pode ter nascido aí numa maternidade comum, mas ela não fez nenhum acompanhamento, ela nunca passou com pediatra. Será que essa criança nunca ficou doente, Gabo? E aí ela não foi medicada? Então imagina o sofrimento que essa criança teve, ela não falava. Ela era não verbal, ela foi acolhida pela Acridas, que é uma associação maravilhosa na nossa cidade, que faz um trabalho fantástico. Inclusive, nós vamos falar sobre isso, que eu destinei uma emenda importante para eles lá. Essa criança foi acolhida e ela já foi agora acolhida por uma família auxiliadora que vai ajudar no desenvolvimento dessa criança. Então, esse projeto de lei, ele está tramitando, já vai voltar para a pauta aqui, voltou para as comissões porque eu mesmo coloquei a emenda, mas ele já volta aqui na pauta, eu tenho certeza que vai ser aprovado e amplamente discutido, porque é um assunto delicado, mas que é necessário aqui na cidade, cara. Como o senhor citou a respeito de creche, vamos falar de creche também. O senhor tem uma lei nesse sentido, que é a Lei 13.250, que autoriza a ampliação de vagas em creches para criança de 4 meses a 3 anos. Qual o impacto esperado a todas as famílias de Sorocaba? Porque a vaga em creche tem um desafio, não, vereador? Não Exatamente. Quando eu fiz esse projeto de lei, que se tornou lei, Garbo, o objetivo era o quê? Nós tínhamos mais vagas sobrando do que criança aguardando. Então, esse número causa estranheza mesmo. Mas por que isso? Por causa da descentralização. Nós temos um número gigante, por exemplo, de criança no Parque São Bento e temos um número pequeno que sobra a vaga. Vou dar um exemplo, tá? Claro. No Aparecidinha, mas lá falta também. Mas eu vou dar um exemplo assim. Então, só que a criança que mora no Parque São Bento e ela precisa da vaga no Parque São Bento, ela não vai estudar na Aparecidinha, não tem como logisticamente. É por isso que eu dei o exemplo até de distanciamento, para que você entenda. Nosso objetivo é o quê? Até governo federal, governo estadual, fazer o investimento, a prefeitura fazer projeto, construir creche, nós estamos falando às vezes de um mandato, praticamente. Perfeito. Então, qual que é a contrapartida? Que a prefeitura ela tem a legalidade, a Secretaria de Educação, para se de repente ela encontrar um imóvel, nós vemos muitas escolas particulares que elas fazem o quê? Eles pegam um imóvel, um casarão, eles adaptam tudo certinho, dentro do padrão que é para ser exigido de uma creche, de uma escola, eles fazem todas as adequações e vira escola. É a mesma coisa que a gente exige ali, para que a prefeitura ela possa encontrar esse tipo de local. Já está fazendo um estudo, inclusive, sobre isso, da gente ter essa primeira escola ou creche voltada nesse sentido. A gente vai trazer mais economia para a cidade, porque a gente vai desenvolver uma casa que estava parada, que não estava trazendo recurso nenhum. A prefeitura vai precisar fazer uma reforma, desconta no aluguel. Então, a gente consegue fazer, mas não é para ficar algo fixo ali, é para aquele momento, até fazer a construção, construir a creche, o número de vagas, atender aquilo, e a gente consegue diminuir, enxugar as filas e poder atender de imediato essas crianças. E não esperar daqui 3, 4 anos, ela já não precisa mais daquela vaga. Entendeu? Então, esse é o objetivo, para que consiga fazer essas descentralizações e aí consiga atender todas as crianças da cidade. Esse que é o objetivo dessa lei, que já está sendo estudada e implementada na Secretaria de Educação. Muito bom, parabéns, vereador. Políticas para as mulheres e saúde, vereador. Transporte gratuito para as mulheres vítimas de violência. O senhor protocolou um requerimento a respeito desse assunto. Como é que está esse É importante essa pergunta, cara, porque todo mundo falou, mas ela vai poder pegar ônibus. Não tem nada a ver com ônibus. Isso é com o transporte de aplicativo, né? É parceria com o Uber 99, o Te Levo, que é daqui de Sorocaba. Tem várias outras ferramentas, mas o objetivo, Garba, é para que, por exemplo, a mulher que esteja no momento ali sofrendo uma violência doméstica ou ela precisa de uma ajuda, um socorro, ela não vai conseguir talvez pegar o carro porque o marido já escondeu a chave ou coisa do tipo, a delegacia é longe, então que ela tenha, né, uma ferramenta. Isso já acontece em São Paulo, já existe em São Paulo, nós copiamos
copiamos isso de São Paulo, pedimos para a Secretaria da Mulher, em parceria, né, com a Secretaria de Cidadania, desenvolvesse algo, essa parceria nesse sentido, para que lá no aplicativo coloque violência doméstica ou coisa do tipo, para que imediatamente um Uber, um 99, o que tiver mais próximo, vá até a frente dessa residência para que ela consiga entrar e ir para a delegacia. Então, esse é o objetivo, né, desse requerimento que nós solicitamos, pedimos para que a Secretaria da Mulher faça esse estudo. Acho que é um projeto de parceria, não tem nada a ver com recurso público, não tem nada a ver com o transporte público, seria mesmo uma parceria como foi feita em São Paulo. E está sendo muito bem efetivo essa questão lá, porque está conseguindo atender essas mulheres que no momento ali, elas são atendidas o mais rápido possível e pode evitar algo até pior, mais constrangedor. UBS, estações de telesaúde. O senhor solicitou informações para a implantação de estações de telesaúde nas UBSs, integradas ao Parque Tecnológico. Essa iniciativa, como surgiu e qual é a expectativa do vereador para esse pedido, vereador? Nós atendemos muito a população, né, Gabi? Tem um escritório, como o senhor falou no começo, na Praça da Bandeira, toda segunda nós atendemos a população lá. E aí a gente vai começando a identificar os problemas, né, da cidade. Um deles é a demora para você conseguir marcar uma consulta, conseguir marcar um exame. As pessoas trocam de número de telefone, enfim, é uma burocracia. Ou às vezes a pessoa ela está doente, ela não consegue sair da residência dela para ir até uma UBS. E hoje a gente fala muito de tecnologia, a gente precisa trazer isso, né, para o SUS, para a nossa saúde pública da cidade de Sorocaba. Então, qual que é o objetivo aí? Para que provoque a Prefeitura, essas parcerias também, o Parque Tecnológico está fazendo um teste lá no parque, muito bacana, da telemedicina, entendeu? Então, hoje a pessoa ela pode ser atendida da casa dela, né? Porque o médico clínico geral, por exemplo, quando ele atende a pessoa, ele não consegue dar um diagnóstico ali sem ele pedir os exames, né? Ele vai primeiro ouvir você, entender as suas queixas e depois ele vai pedir alguns exames para poder entender e poder dar um objetivo para você daquilo que você precisa caminhar. Aí que está o problema. Muitas dessas faltas que nós temos na rede pública é desse primeiro atendimento, mas não às vezes por culpa do munícipe, é por culpa mesmo da demora, né? Da má eficiência do planejamento. Então, a telemedicina, por exemplo, a pessoa faltou, eu já consigo ligar para outra, eu já consigo fazer um movimento rápido, a pessoa não consegue falar, você otimiza tempo, atendimento, o recurso do médico, porque o médico é caro, ele custa na UBS. Então, às vezes ele está agendado para fazer 15, 20 atendimentos no dia e ele faz 4, 5 porque o restante faltou, o restante não deu uma justificativa e no momento ali não consegue colocar outra pessoa no lugar. Então a telemedicina, ela vem para isso, para ajudar nesse primeiro atendimento, pelo menos fazer os encaminhamentos, conseguir trazer essa eficiência para que num retorno, ela consiga ter um diagnóstico daquilo que ela precisa já com os exames prontos, o objetivo é esse, do requerimento, a gente provocar também o poder público para que faça essas parcerias de trazer essas iniciativas aí da telemedicina para o nosso SUS. Maravilha. As terapias hoje, né? Eu passo com o psicólogo online. Eu já faz 2 anos só online, quer dizer, e é tão, né, disponível, fácil, do carro ali eu converso com ela. A pandemia trouxe muito isso, Gabi. A pandemia trouxe muito essa questão de usarmos a tecnologia para isso, entendeu? Então, e não só o psicólogo, né? Nós temos diversas outras áreas e ferramentas que podem ser feitas através da telemedicina. Lógico que um caso mais grave de câncer ou coisa do tipo, é óbvio que vai ter que passar com um especialista presencial, mas esse tipo de situação, ela pode ser atendida através da telemedicina. 300 mil para exames. O senhor destinou uma emenda parlamentar aí para mutirão de exames de ultrassonografia. Tem previsão? Como é que está esse andamento? Já está bem avançado, estou cobrando bastante a Prefeitura para isso, a Secretaria da Saúde. Hoje, inclusive, tem uma reunião com o secretário da Saúde para a gente debater referente a essas emendas. É aquilo que eu falei do atendimento. Nós atendemos as pessoas e vemos as necessidades. Então, muita gente fala lá, poxa, eu estou aguardando um ultrassom há muito tempo. Eu já atendi, Garbo, mãe
que não sabia ainda o sexo do filho, estava para nascer, não sabia o sexo do filho porque não conseguiu fazer um ultrassom. Então, a gente entende essa necessidade, por isso o objetivo de nós enviarmos, destinarmos as emendas impositivas para atender essas solicitações aí, a gente tentar amenizar as filas na cidade de Sorocaba. Muito bem, mudando a pauta agora, segurança e qualidade de vida, que é também uma pauta do vereador. Guarda Civil Municipal. A Zona Norte vai ganhar uma nova base no bairro Maria Eugênia, uma emenda parlamentar de autoria do senhor, aí, 75 mil. Por que a Zona Norte precisa dessa nova base, vereador? A Zona Norte teve um crescimento gigantesco, né, Gabi? A gente sabe que quando cresce um bairro, uma determinada região, a gente precisa levar a infraestrutura. Uma delas, que hoje é uma que o povo clama e muito na Zona Norte, é a questão da segurança pública. Nós estamos vendo muitos comércios, né, sendo furtados, às vezes aquele microempreendedor, o único ganho, o ganha-pão que ele tem, e ele vê uma loja dele ser invadida. E a gente sabe que levando segurança, levando mais guardas municipais para a Zona Norte, a gente sabe que vai trazer uma sensação de segurança muito maior. E aí que surgiu, está no plano de governo, inclusive, né, do governo atual, está no plano de governo para que leve essa infraestrutura para lá, e nós conseguimos destinar uma emenda. Nós fizemos uma parceria, existe um prédio no Maria Eugênia, que é da Coab, ali já foi uma creche, por exemplo, só que esse prédio está abandonado. E aí eu fui, o presidente da Coab veio até o nosso gabinete, eles são de Campinas, a sede, eles vieram até o nosso gabinete, ali nós entramos numa conversa de, olha, ele falou, Caio, eu preciso vender esse prédio porque eu estou com um problema no Tribunal de Contas, o prédio está abandonado, não consigo dar um objetivo para aquele prédio. E aí eu vi que ele tinha uma necessidade também, e a gente falou, poxa, faz um valor abaixo do que é de mercado para a prefeitura, tenta fazer algo assim, para que a prefeitura possa ver incentivo naquilo e alugar para que ela possa fazer uma melhoria. E aí que a gente levou a questão da segurança pública. Então, eu fiz a destinação do aluguel, né, de 1 ano, e a gente vai prorrogar isso. Enquanto eu estiver vereador, deixei comprometido isso, que vou prorrogar o valor desse aluguel do local para ser uma base da GCM, em parceria com o vereador Rodolfo. O vereador Rodolfo destinou também o mesmo recurso para poder fazer a reforma do local. Vai precisar fazer alguns ajustes, o local está bem sujo, né, está bem velho, vai precisar fazer uma melhoria. Então, nós fizemos uma parceria, o vereador atua um pouco naquela região lá, nós fizemos uma parceria e aí a gente vai levar essa base da GCM para lá. Nós tivemos já algumas reuniões com o comando da guarda e também com o prefeito Fernando, nós já alinhamos isso, já vamos entrar na fase agora de reforma do local, só estamos esperando vir a questão das emendas para que a gente possa aprovar aqui, né? Tem os vetos também que a gente vai precisar discutir, e aí depois já inicia a reforma lá, e no segundo semestre a gente já é para ter uma base da GCM na Zona Norte da cidade de Sorocaba. Então, é algo muito importante, né? A gente levar segurança para a Zona Norte. Então, é um objetivo do nosso mandato, na qual eu planejei para esse ano, onde a gente vai bater bastante nesse assunto, nessa questão da segurança pública na cidade. 300 GCMs aprovados em concurso. O senhor pede que agilize o processo aí de chamamento. É isso, vereador? Exatamente. Nós temos uma reunião na próxima semana, inclusive, com o prefeito. Nós montamos uma comissão com esses aprovados do concurso. Por quê, Garbo? Quando foi feito, né, a última formatura dos GCMs aqui, e lembrando que os governos passados não fizeram concurso, nós tínhamos uma defasagem muito grande de GCMs que foram se aposentando e não tinha reposição. Então, foi feito um novo concurso, já chamou praticamente metade, né, quase 150 GCMs aí, mas a gente precisa chamar os demais. Por quê? Quando foi feita essa formatura, foi informado para eles que seriam chamados 100 em dezembro e 50 em março. Porém, isso não aconteceu. Claro que nós tivemos um problema, né, na cidade referente à prefeitura, mas houve um novo planejamento. E aí eu chamei eles para poder intermediar isso. É claro que para nós é importantíssimo que tenham mais de 150, que nós possamos ter mais 300, né, GCMs na cidade. Isso traz mais segurança, mais qualidade de vida. A mulher que sai trabalhar
às 5 horas da manhã, se ela vê a GCM passando, uma viatura passando, isso traz uma sensação de segurança muito maior para ela. Nós melhoramos a iluminação pública na cidade, trazendo a iluminação em LED. Então, é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito, mas a gente já montou inclusive uma comissão de vereadores, na qual o vereador Simoa montou essa comissão aqui, uma comissão especial aqui na Câmara, na qual pertenço, e a gente vai juntar alguns vereadores, unir alguns vereadores, porque eu não quero fazer as coisas sozinho, Garbo. Eu acredito que quando a gente coloca 2, 3, 4 vereadores, até mais que isso, a gente consegue ter mais força para cobrar algo que é para o coletivo da cidade. Então, esse é o objetivo. A gente tem uma reunião na próxima semana agora já, referente a isso. Eu tenho certeza que a gente vai ter notícias positivas aí do chamamento dos GCMs. Tá certo, você que é GCM, então foi aprovado, está na expectativa, né? Porque imagina, né? Aprovado no concurso, tem uma promessa de chamar e aguarde que está sendo trabalhado, né, para você. Vereador, lei do silêncio, é verdade, viu? Isso até perto de casa tem lá. O senhor solicitou uma providência quanto à aplicação da lei do silêncio, especialmente em relação ao ruído de bicicletas com propulsão auxiliar. O que tem motivado essa demanda, vereador? Até eu já sei, né? Exatamente. Que é demais, essas bicicletas motorizadas, Garbo. Foi alterado no CONTRAN, né, uma resolução onde essas bikes motorizadas ela tem que ser emplacadas, licenciadas, e isso dificulta essa questão. Qual que é o objetivo aí? Não apreender a bicicleta motorizada daquele pai de família que usa para trabalhar. Sim. Até porque ele não incomoda. Ele pode passar uma vez por dia na frente da sua residência. E de volta? Não vai te atrapalhar, Garbo. Ok. Não vai ter problema com isso. Você não vai se incomodar com isso. Porque ele é um barulho de 2 segundos e foi. O problema são as crianças. Eu falo crianças mesmo, porque é abaixo de 12 anos. Sim. Quando eu postei o vídeo, se você vê enxurrada de comentário de molecada de 10, 11, 12 anos, que a mãe acho que nem sabe que tem Instagram, e falando palavrão, e quero ver me pegar, a polícia não pega, ou seja, a gente tem que inibir isso, porque nós temos um número de crianças e jovens aí gigantesco, que ele fica na frente da sua residência, andando para lá e para cá, com aquele barulho infernal. E qual que é o problema aí? Nós temos idosos, nós temos crianças, né, que tem a questão do espectro autista, que não pode com esse barulho. Nós temos a questão de, se essa criança de 12 anos está em cima de uma bicicleta dessa, que pode chegar a 60, 70 km por hora, porque eles mexem nela para acontecer isso, imagina essa criança atropelar uma outra criança, ou ela atropelar um idoso, e aí acontecer algo grave. Quem vai ser responsável, Gabs? Por quê? Porque não tinha uma resolução para isso. Hoje tem. Por isso que nós estamos cobrando a Secretaria de Segurança Pública para que faça uma ação efetiva, não em avenidas, mas dentro dos bairros. Porque os problemas estão lá na Vila Helena, no Parque São Bento, nos bairros, inclusive mais afastados, onde a gente não vê tanto a questão dos agentes de trânsito frequentando por lá, porque eles utilizam mais a região central e avenidas principais. Nós estamos cobrando. Infelizmente, né, a Secretaria de Segurança Pública tem deixado muito a desejar referente a esse assunto. Nós estamos cobrando para que eles façam uma ação efetiva. Não precisa pegar a bicicleta daquela criança, mas tira o motor dela, já tira ali naquele mesmo momento, entrega a bicicleta e aprende o motor. Mas pelo menos já começa a servir de exemplo para os demais. Mas ele vai comprar de novo. E aí ele peça para o pai dele e a mãe dele o valor para isso. Mas enquanto a gente não tiver uma ação efetiva, infelizmente vai continuar isso. A gente vai continuar brigando, continuar batendo referente a esse assunto, e espero que a Secretaria de Segurança Pública tome providência sobre isso. Nós estamos cobrando e muito, mas parece que não estão atendendo muito essa questão. Mas é importante, né, vereador, a gente citar isso daí. É uma pauta do vereador, é uma luta do vereador. Exatamente. O vereador está brigando em cima disso, e até para você, se tiver casos na sua região, entre em contato com o vereador. É muito importante trazer, porque os números, né, vereador, a quantidade de casos e demandas agiliza mais o processo. Exatamente, exatamente. O nosso objetivo é essas crianças e adolescentes. Não são as pessoas que usam para trabalhar, não são aquelas que, por exemplo, que nem som tem, né, que é elétrica. Essa também não é o nosso objetivo. O objetivo são essas que são modificadas e elas causam risco aí para a população. Muito bem, vereador. O senhor
festejou o aniversário de uma forma diferente, né? Eu até achei interessante. E ainda teve uma arrecadação de 5 mil litros de leite. O senhor promoveu um pit stop solidário que arrecadou 5 mil. Como o senhor avalia essa importância de atitude, ou seja, comemorar o aniversário com a população e ainda trazer um benefício para pessoas que realmente estão precisando? Aí Exatamente, né? Obrigado por citar sobre isso. Eu fiz 33 anos agora, dia 19 de janeiro, e é uma idade simbólica, né? Que a idade representa a idade de Cristo. Eu falei, poxa, eu preciso fazer algo, né, positivo, alguma ação social, e as pessoas, elas gostam de ir lá, levar um presente, e a gente sabe que às vezes a pessoa não tem nem condição, mas ela quer demonstrar um carinho para nós através de um presente. E caía bem numa segunda-feira, meu aniversário, que é o dia do meu atendimento. Então eu falei, poxa, vamos unir o útil ao agradável. Eu peguei uma associação muito séria, muito competente, que é o Corações que Abraçam, que é a Cláudia, que faz um trabalho maravilhoso em comunidades da cidade. Essas comunidades, por exemplo, ela atua bastante. Eu falei, Cláudia, o que você precisa? Ela falou, Caio, eu estou com quase 100 cestas básicas, eu vou fazer uma ação social e geralmente a gente doa leite e não tem leite para doar. Eu falei, então eu vou fazer uma ação para arrecadar leite e aí as pessoas levam o quanto elas puderem. Teve gente, Garbo, que levou uma caixinha, 1 litro de leite e ela falou, Caio, eu não tinha condição de... Eu falei, pelo amor de Deus, o que você trouxe aqui hoje, além de ser um presente para mim, obviamente, mas vai alimentar uma criança, vai alimentar uma família. Então, a gente foi de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco chegou carro lá com caixas fechadas. Foi muito legal, foi muito positivo, uma ação muito bacana, que nós conseguimos arrecadar mais de 5 mil litros de leite. Então, você imagina quantas famílias foram beneficiadas, Garbo. Agradecer a Cláudia mais uma vez pela confiança. Corações que Abraçam. Corações que Abraçam. Corações que Abraçam, exatamente. O nome é bem sugestivo. Exatamente. Boa sorte para ele. A Cláudia que está à frente desse trabalho. Foi feita a entrega na semana passada, Foi feita a entrega. Tem registros, inclusive, dessa entrega. Perfeito. Muito bacana. E a gente conseguiu aí ajudar, principalmente as crianças, né? Que eu acho que é o fundamental. O pai e a mãe, por mais que às vezes ele está com fome, ele consegue segurar aquilo, mas ele quer alimentar seu filho. Então, a gente conseguir levar leite para essas crianças, eu tenho certeza que pelo menos por uma semana ou duas aí conseguiu dar um conforto maior para essas famílias. Muito bem, vereador. Entrega de veículos à Acridas, que nós já citamos aqui. O senhor também destinou uma emenda de 130 mil para a aquisição de veículo entregue à Acridas. Qual a importância em fortalecer entidades que atuam na proteção de crianças e adolescentes? Até me perguntaram, vereador. Exatamente. Acho que já está. A Acridas foi quem acolheu, né, por exemplo, essa criança que estava em cárcere privado. É uma associação muito importante na nossa cidade que faz um trabalho sério, um trabalho fantástico. E quando eu fui fazer a visita, Garbo, sempre que eu visito uma entidade, um local, eu pergunto qual a necessidade deles, né? Eu não falo, eu acho que vocês precisam disso ou aquilo. Não, eu pergunto qual a necessidade de vocês. Eles falaram, Caio, a gente precisava de um transporte de pelo menos 7 lugares. Por quê? Porque as crianças, elas estudam. E a gente hoje tem que levar em 2, 3 carros para poder conseguir fazer o transporte dessas crianças, deixar numa escola, deixar em outra, porque idades são diferentes. Aí que a gente entrou num senso comum e pode ser uma SPIN, que seria um carro de 7 lugares. Poxa, seria fantástico, atenderia as crianças que nós temos hoje. E aí foi que a gente destinou a emenda de 130 mil, né, um carro de 7 lugares, é um carro do ano, um carro zero. Nós conseguimos... em parceria, conseguimos fazer essa compra desse veículo e deu tudo certo, graças a Deus. Nós fizemos a entrega faz mais ou menos um mês atrás, nós conseguimos fazer a entrega desse veículo. Eles estão super felizes porque atendeu e muito a necessidade deles, e é isso, esse é o trabalho também da questão das emendas, né? A gente poder destinar as emendas aonde precisa, onde necessita na cidade. Nós temos diversas emendas e essa foi uma delas na qual beneficiou aí muitas crianças da Acridas. Muito bem, tem mais uma também para a gente finalizar. O senhor também destinou recursos para playground, iluminação em LED, a reforma de UBS, Centro Esportivo e Wi-Fi, com o senhor define a prioridade de destinações das emendas parlamentares aí.
É exatamente isso. Eu vou até o local, converso com a população e entendo a necessidade. Por exemplo, lá no Carandá, Garbo, tem aquela praça gigantesca, os pais levam as crianças ali. É um local mais afastado, onde não tem internet pública, não consegue estudar, não consegue utilizar a internet para algum fim de trabalho. Então, a gente pegou e destinou, por exemplo, a emenda para colocar internet pública lá na praça. Então, a mãe, às vezes, está com o filho ali, ela consegue estudar, ela consegue trabalhar, ela consegue utilizar a internet para aquilo. Ou o jovem que precisa passar num concurso, alguma coisa, ele pode utilizar a praça lá e poder estudar através de uma internet gratuita. Então, isso foi em parceria também com a população, de ouvir a população para isso. Nós fizemos também da UBS do Nova Esperança. A gente faz muita fiscalização, mas a nossa fiscalização é diferente, Garba. Eu não faço fiscalização para fazer vídeo na internet e gritar que está precisando disso, daquilo. Eu vou até o local, entender a necessidade e tentar melhorar a situação. A UBS do Nova Esperança chovia mais dentro do que fora. Então, precisava de uma reforma estrutural no telhado, nós destinamos a emenda e hoje não chove mais. Pode cair a chuva que cair. Hoje, graças a Deus, não chove mais dentro da UBS. Nós conseguimos, inclusive, ampliar uma sala pós-consulta. Então, vai ter mais médico atendendo dentro lá da UBS. Foi uma necessidade da UBS e nós levamos o recurso para isso. Na mesma rua tem o campinho da Rua 3 ali, onde tem um projeto social do BIO, dos Meninos Democratas. Eles fazem um projeto maravilhoso com criança lá. E ali tem muita biqueira, Garbo. Então, os jovens acabam entrando para o mundo da criminalidade, de vender droga, do tráfico. Por quê? Porque é o caminho mais fácil. Porém, com o projeto social, ele só conseguia fazer o projeto de dia, aos finais de semana, porque à noite era tudo escuro. Então, nós mandamos a emenda, colocamos iluminação pública em LED lá, e agora eles conseguem fazer o projeto social à noite e tirar a criança da rua, ali na região da Vila Barão, da Nova Esperança. Então, a gente conseguiu levar melhorias como essas em locais que necessitavam, juntamos o útil ao agradável, da questão da demanda e também da necessidade de tirar uma criança da rua. Então, nós conseguimos, através das nossas emendas, utilizar espaços assim, como levamos também na Vila Barão, levamos no bairro Santa Luísa, próximo do Vitória Régia, nós levamos lá no Jardim Guatemi toda a reforma do centro esportivo, nós levamos várias melhorias em vários bairros, na qual a gente viu a necessidade através de conversa com a população. Muito bem, vereador. Este ano, também nós estamos com um banner aqui durante todo o nosso bate-papo, Este ano a Câmara completa 365 anos fazendo história. É isso mesmo, vereador? É isso mesmo. Eu me sinto com um orgulho imenso de poder fazer parte desses 365 anos. Ser o vereador mais votado da história traz um peso maior para isso. Eu acredito que isso mostra a grandeza da Câmara Municipal. A frase, o progresso passa por aqui, justifica muito isso, e realmente aqui que nós aprovamos as leis, a prefeitura, para ela poder tomar uma decisão, o poder executivo para tomar uma decisão importante, tem que passar pelo poder legislativo. Então, a importância desse local é gigantesca, e fico muito feliz da gente poder estar vendo esses 365 anos daqui da Câmara de uma forma como se ela está crescendo cada vez mais, ampliando cada vez mais. Parabenizo aí o presidente Luiz Santos também pela atitude e pelo empenho dele querer transformar cada vez mais esse local, da questão do plenarinho, construir um plenário novo, construir os novos gabinetes dos vereadores, porque realmente hoje o espaço é pequeno e vai ter estrutura para até mais gabinetes. Então, ele já está pensando em algo lá na frente. Então, a gente sabe que isso gera também críticas, mas o presidente Luiz tem feito um trabalho muito eficiente nessa proposta, e eu tenho certeza que a Câmara vai ganhar e muito nos próximos anos com isso, e fico muito feliz de fazer parte desses 365 anos. Tá certo, Caio. Chegamos ao final do nosso bate-papo, mas deixa para a população, para quem nos assiste, os contatos e como achar. É difícil achar o vereador ou não? Não é difícil não. Eu falo, quem fala para mim, você sumiu ou não consigo falar com você, eu falo impossível, porque toda segunda-feira nós temos o atendimento ali na Praça da Bandeira, número 50, do lado do Terminal Santo Antônio, ali do Shopping Cianê.
muito próximo, o acesso fácil para a população. Nosso objetivo foi encontrar um espaço para isso mesmo, no centro, porque não sou vereador de bairro ou de região, eu atendo Sorocaba como um todo e ali é o espaço que eu atendo toda a população. Então, toda segunda, das 9 da manhã até 5 da tarde, às vezes a gente passa um pouquinho do horário, mas a gente está lá atendendo a população toda segunda, não precisa agendar horário, eu atendo por ordem de chegada. Então, a pessoa chegou lá, ela vai ter que entender que tem um tempinho ali para ela ser atendida, mas eu mesmo vou atender com muito amor, com muito carinho, como sempre fiz desde o início do meu mandato, em março de 2023. A gente tem esse carinho especial pelo povo. Acredito que a expressão de votação deu-se muito por isso também, dessa questão da gente ter esse contato direto com a população. Perfeito. Tem nosso WhatsApp, nosso gabinete, o WhatsApp é o 99720-3615. As pessoas podem entrar em contato conosco através do WhatsApp. Nosso gabinete está aberto aqui de segunda a sexta, das 8 às 5, então, o gabinete 19. Então, a gente está à disposição da população. Se tiver ideias, muitas ideias de projetos de lei, leis que foram sancionadas aqui, Garbo, veio da própria população. Então, Caio, eu tenho uma ideia, poxa, ninguém me ouve, vai lá, conversa comigo, traz essa ideia, vamos colocar ela no papel, desenvolver. Quem sabe ela não pode virar uma lei e pode ter certeza que eu não tenho vaidade nenhuma de falar aqui na tribuna que é de sua autoria. Então, a gente está aberto para isso também, para que a população possa participar do nosso mandato. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, Garbo. Muito bem, é você que ficou ligado conosco. Tem gente na live aqui, depois a gente dá uma olhada aqui. O Roseli participou, o João Bueno, o Deco Bismara, e é você que participou também na live. E quem está para a gente aqui dando aquele suporte especial, a Gi, que está do outro lado aqui, o Reinaldo também, o Serginho aqui, o centroavante, não é isso, né? O Fernando, o assessor Fernandinho, o grande Fernandinho, o Marcos Rosa lá no áudio, o Jean e a Silmara nos cortes. Um grande abraço, viu? O Luciano Quirino está aqui também, né? O nosso querido fotógrafo da Câmara. E o nosso presidente, o vereador pastor Luiz Santos, que torna possível levar essas informações até você, amigo telespectador. E não esqueça, hein? 365 anos fazendo história. É a Câmara Municipal, porque o progresso da cidade passa por aqui. Um grande abraço. Tchau.